Você já parou para pensar em como se sente uma criança que ainda bebê se vê imersa em uma cidade barulhenta, quente ou fria demais, vivendo desconectada de sua natureza natural? É isso mesmo que você ouviu. Estou falando de natureza natural, com seus aromas, seus sons peculiares, paisagens harmônicas, tranquilidade no passar das horas. Isso nós não encontramos na quantidade e diversidade necessária quando estamos imersos na natureza artificial que nós construímos para o nosso abrigo e a nossa segurança e que chamamos de cidade. As cidades são realmente necessárias, porém, por melhores que sejam, não atendem aos apelos instintivos de sobrevivência. Seus benefícios são encontrados em profusão no mundo natural, onde desenvolvemos nossos corpos ao longo de milênios. Uma imersão na natureza amplia a percepção infanto-juvenil do maravilhoso mundo que nos envolve. A natureza é a grande provedora da vida no planeta Terra. Isso todos nós já sabemos. Mas a criança não tem essa consciência ainda. Então cabe a nós levar essa informação para ela da melhor maneira possível, através do encantamento. A gente ama o que nós conhecemos como coisas boas, positivas da nossa vida e no nosso relacionamento com o ambiente no qual vivemos. Eu sou a Suzy, CEO da Suzy Livros, editora, e nesse canal eu ajudo pessoas a contar histórias para reforçar vínculos de afetividade com suas crianças e seus adolescentes. A maioria das pessoas nascem, crescem e morrem em cidades. Porém, não é só de cidades que se vive. É exatamente isso. Imersos na natureza natural, entramos em sintonia fina com energias sutis que instintivamente percebemos. Esse assunto não faz parte desse vídeo, tá? Ele será abordado em outro momento. Falei isso só para registrar como um fato, certo? Quero desvendar aqui elementos da nossa relação com o mundo natural que são extremamente importantes para todos nós e principalmente para uma formação saudável da mentalidade infanto-juvenil em relação à importância da preservação dos elementos vitais da natureza planetária. É na fase infanto-juvenil que precisamos ser sensibilizados para proteger a natureza planetária. Nós sabemos a importância do ar puro, da água limpa, dos frutos e raízes oferecidos pelos vegetais, não é? Da importância do ciclo da vida dos animais para a conservação da vida ecossistêmica. Porém, é um saber que adquirimos de terceiros. Sim, quem mora em cidades tem esse saber adquirido de terceiros. Por isso é um conhecimento que não gera empatia. Tudo fica parecendo que essa realidade é um personagem de filme, uma reportagem, algo que existe em algum lugar do qual não fazemos parte. Por isso, nós precisamos de ter a experiência no lugar onde os fatos acontecem. Eu falo isso, gente, por experiência própria, sabe? Só sentir, e sentir é diferente de saber. Só sentir que realmente havia um problema gravíssimo na relação humana com a natureza natural, quando me deparei com um lobo-guará,
morto no acostamento de uma rodovia. Isso mesmo. Foi um choque de realidade na minha vida. Isso me impactou profundamente. Esse fato é algo que eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha tido contato com essa realidade. E o contato com a realidade é muito diferente do ouvir falar, do saber que existe em algum lugar do planeta acontecimentos tipo esse, não é? Quando você vê que está no seu ambiente de vida, na porta da sua casa, muda tudo, muda a sua percepção. Até então, a natureza, para mim, a natureza natural, era fonte de alegria, de bem-estar, usufruir de cachoeiras, do canto dos pássaros, do nascer do sol nas trilhas, eram motivos de encantamento e continuam sendo motivos de encantamento. Então, o que foi que mudou? Mudou a percepção do problema, a fragilidade da vida, a impossibilidade da defesa dos animais, vegetais, água limpa, ar puro, em relação à ação dos humanos, ditos civilizados. Aquele animal morto no acostamento era um fato, uma vida que se foi para não voltar. Foi vendo isso, presenciando essa realidade, que a minha opinião mudou em relação a essa natureza natural. Ali eu percebi a sua fragilidade e a sua finitude. Exatamente isso. Na minha opinião, a empatia só ocorreu porque antes do fato já havia o despertar do amor pelos ambientes naturais e seus animais silvestres. Quantos animais morrem nos acostamentos e os viajantes nem percebem, simplesmente porque não estão em sintonia com a natureza natural, da qual, em última análise, também fazemos parte. Concorda? Estou contando a minha experiência para ilustrar o meu pensamento. Eu acredito verdadeiramente que para ter a consciência dessa natureza natural, é necessária a imersão no ambiente nativo. Você precisa vivenciar para sentir. Não basta saber, ninguém consegue sentir o gosto de algo sem experimentar. Sentir os cheiros sem experimentar. É como conhecer um som sem ouvi-lo. Impossível. Saber como é uma cor sem enxergá-la. É impossível. Então, primeiro você se sensibiliza pelo amor, pelo lugar, pela emoção de vivenciar essa natureza maravilhosa. Por isso a imersão é importante. Depois você se torna um defensor da natureza. Por quê? Porque você conhece a natureza, porque você experimentou a natureza. Isso faz com que você se perceba como parte dela. Só isso. E é exatamente por isso, é para experienciar a natureza que você precisa levar a criança para conhecê-la, ao vivo e a cores. Quando você leva a criança para experimentar os ambientes naturais, o vento, os rios, as cachoeiras, as florestas, como vegetação nativa, e encontra os animais silvestres no seu ambiente, a criança percebe que faz parte dessa natureza, iniciando a formação de uma consciência ecológica que leva ao desenvolvimento humano integral. É isso que é fundamental, a experiência no lugar, no meio ambiente nativo. Nós temos uma vida em um meio ambiente artificial, planejado e construído para gerar situações inquestionavelmente necessárias para o nosso desenvolvimento material e psicossocial. Não podemos negar isso, certo? Porém, a nossa identidade verdadeira é com a natureza que sustenta nossa existência como seres vivos, gestados no planeta Terra.
Esse entendimento muda tudo em nossa vida. Nos dá segurança de pertencer a um lugar repleto de provisões vitais. Se nosso corpo é formado por terra, água e ar, está explicado nossa afinidade com os ambientes naturais e seus animais silvestres. Sim ou não? Como eu disse anteriormente, não basta saber, é necessário sentir. Por isso, a necessidade de uma imersão no mundo natural. Veja alguns pontos que considero extremamente importantes nesse processo imersivo, né? Por quê? Porque são os resultados que nós vamos colher dessa experiência natural. Primeiro, formação da consciência ambiental. Como é que essa imersão forma essa consciência ambiental? A imersão na natureza nos possibilita uma convivência direta ao ver, tocar e sentir os elementos da natureza. A criança compreende de forma concreta o valor da água limpa, da diversidade de plantas e do papel dos animais no ecossistema. O que isso promove? O sentido de pertencimento. A experiência desperta a percepção de que os seres humanos fazem parte da natureza e não estão separados dela. Segundo, o desenvolvimento do respeito pela vida. Como que a gente desenvolve isso? O respeito aos animais e às plantas. Ao observar um pássaro, um peixe ou uma árvore, a criança aprende que cada ser tem o seu lugar e a sua importância, desenvolvendo empatia e desejo de cuidado, desejo de cuidar. A criança observa a existência da biodiversidade que existe nos territórios preservados. Começa a comparar os ambientes naturais e os ambientes artificiais e os seus respectivos potenciais de sustentação da vida. E nós adultos estamos junto com as crianças, ajudando nesse processo de percepção, de avaliação, de análise e de crítica das nossas atitudes perante os elementos da natureza e a sua preservação incondicional. Isso leva ao posicionamento, ao desenvolvimento de valores éticos. Experiências positivas da natureza reforçam princípios de responsabilidade e proteção que se traduzem em atitudes de preservação na vida adulta. Vocês concordam com isso? Eu acredito que sim, né, gente? Nós sabemos disso. Mas é sempre bom ressaltar que é nosso papel, né, desenvolver na criança, ou é nosso papel de ajudar o desenvolvimento da criança em relação a esses valores éticos e a esses valores morais. Agora, ela é que vai fazer a análise, ela é que vai fazer todas as comparações necessárias para que ela chegue nessas conclusões. Terceiro item é a construção de valores de preservação. E nós construímos os nossos valores a partir da percepção, que nos dá a conexão emocional. O encantamento com rios, cachoeiras e florestas cria uma memória afetiva, não é? Que motiva a criança a querer proteger esses lugares. Se percebe como parte deles. E o resultado é uma avaliação. É a compreensão do impacto humano ao vivenciar um ambiente equilibrado. Fica mais fácil entender os riscos da poluição, do desmatamento e da perda da biodiversidade. E o nosso papel nisso tudo, não é? Se eu vou para um espaço de preservação ambiental, um ambiente natural, e deixo meus restos lá, as minhas marcas negativas, o que é que acontece?
eu vou entender que se eu faço isso e milhares de pessoas também fizerem isso, o que é que vai acontecer com aquele curso d'água, com aquela cachoeira, não é? Com o prejuízo que eu levo ao poluir as águas em relação aos animais que vão se dessedentar naquele ambiente. Eu preciso entender que o problema da natureza não é a ação de uma única pessoa, é a ação que se soma, é o coletivo. Então é assim que eu vou compreendendo o impacto humano nos ambientes naturais, né? Oh, meu Deus! Quarto, benefício físico-social para o desenvolvimento infanto-juvenil. Desenvolvimento físico? Claro, saúde física e saúde mental. Contato com a natureza reduz o estresse, aumenta a criatividade e promove atividade física saudável. Isso é bom para o corpo, para o físico. E a mente saudável também influencia o nosso corpo físico. Isso já é uma realidade conhecida. Quando você se sente bem emocionalmente, o seu corpo responde fisicamente a esse estado mental. Nos traz também um benefício intelectual. Verdade, curiosidade e aprendizado. A criança se torna mais investigativa e aprende ciência da forma prática, observando ciclos de vida, interações ambientais e fenômenos naturais. E o benefício da socialização, que traz autonomia e cooperação em atividades ao ar livre. Aí ela desenvolve habilidades de colaboração, cuidado consigo e solidariedade com os outros. Então, nós vemos aí 3 importantíssimos benefícios dessa imersão na sociedade, não é? O físico, o intelectual e o social. O físico, que traz saúde física e mental, o intelectual, criatividade e aprendizado, e a socialização, que nos traz autonomia e cooperação. É muito bom participar de atividades coletivas no meio natural. Portanto, que fique claro que levar crianças para ambientes naturais é como plantar uma semente do respeito, do cuidado e da preservação desses ambientes naturais, formando pessoas mais conscientes, responsáveis, empáticas e conectadas com a vida. Formando pessoas mais conscientes, responsáveis, empáticas e conectadas com a vida. Foi em uma de minhas imersões na natureza que fiz uma importante reflexão que deu origem a uma de minhas histórias. Eu estava na Chapada Diamantina, encantada pela beleza daquele lugar. Fiquei imaginando o que sentiria uma criança que morasse em uma cidade grande e de repente se visse fazendo incríveis descobertas ao longo de uma trilha no meio de serras de formatos inusitados e plantas exclusivas daquele lugar, portanto nunca vistas em sua cidade. Então comecei a conversar com as crianças e adolescentes que se encontravam caminhando por ali, alguns residentes, outros visitantes, e fui colhendo lindos, encantadores, emocionantes depoimentos. O resultado vocês já imaginaram, né? Uma história. Assim eu publiquei mais um título para orgulhar a minha jovem editora. Criei uma série chamada Lugares. O livro bilíngue Chapada Diamantina. É a primeira publicação da série Lugares. Vocês já ouviram falar da Chapada Diamantina, não é? Alguns de vocês até devem conhecer a Chapada Diamantina, mas a maioria eu acho que não conhece. Eu tinha muita curiosidade para conhecer Lençóis.
Lençóis maranhenses, vocês já ouviram falar, não é? Mas Lençóis no sertão da Bahia, essa gracinha aqui, ó, talvez vocês não tenham ouvido falar ainda. Foi uma grata surpresa no coração da Chapada Diamantina, no sertão da Bahia, encontrar a cidade de Lençóis. Esse lugar maravilhoso. Criei essa história, eu mesma ilustrei esse livro. Eu ilustrei esse livro maravilhoso, vocês não vão nem acreditar na beleza das minhas próprias ilustrações, gente. Eu sei desenhar, sabia? Eu sei desenhar, eu desenho muito bem também, sabe? E como eu me encantei com a vegetação do lugar, eu tenho várias situações aqui nesse livro que eu mostro as plantas do lugar, as flores do lugar, as paisagens, aquelas montanhas incríveis, uma serra que é toda chapada, sabe? Uma serra toda chapada, os rios maravilhosos que eu tive a oportunidade de ver por lá. E aí eu vou descortinando em português e em inglês. É um livro bilíngue também. Então eu vou descortinando esse ambiente, essas cachoeiras, as belezas desse lugar, né? E as histórias que eu fui coletando por ali. Esse livro aqui é uma imersão na natureza que vale a pena todo mundo ir lá para conhecer esse ambiente, conhecer a Chapada Diamantina e se apaixonar pela Chapada Diamantina. Esse livro é lindo. Esse livro é emocionante. De verdade, gente. Não é porque fui eu que escrevi, porque eu publiquei na minha editora, não. É porque realmente essa história ficou belíssima e emocionante. Porque é emoção, eu trago para essa história a emoção de uma criança que pela primeira vez na sua vida fez uma imersão na natureza e uma imersão em um lugar realmente mágico. Vocês têm noção? O desenho desse livro é um desenho de síntese e pode ser colorido se você quiser, porque esse livro é em preto e branco. Então, Ana Maria vive intensas emoções na Chapada Diamantina. Naturalmente, esse personagem, ele foi criado para sintetizar os depoimentos que eu coletei na região. Claro que somei as minhas impressões, minhas emoções também. A história é uma ficção criada a partir de fatos reais. Gente, o lugar é mágico. As paisagens, os animais, as pessoas moradoras, os casos que contam, tudo muito particular da Chapada Diamantina. As crianças ficam maravilhadas, os adultos encantados, belas descobertas para todos nós. Eu falei que é um livro bilíngue? Pois é. Tinha muitos estrangeiros na Chapada Diamantina, muitos estrangeiros, de vários lugares do mundo. Então foi uma viagem muito linda que eu fiz para essa Chapada Diamantina e não tinha como não resultar em uma história. Impossível não escrever uma história. E a história foi bilíngue, porque aqui tem impressões de pessoas que ficaram encantadas demais por essas paisagens, pessoas que vêm para o Brasil e ficam encantadas com as nossas paisagens, sabia? Conheçam a Chapada Diamantina, conheçam este livro, porque este livro é realmente maravilhoso. Maravilhoso. Gente, ó, não existe um negócio bacana que nem esse aí, nesse mundo das histórias infanto-juvenis, certo? Nesse mundo tão conturbado, estamos assistindo o aumento dos problemas psicológicos. Verdade. Que afeta a população em geral, as crianças, os adolescentes, os adultos, é muita pressão, os idosos, é muito abandono. Então, nós estamos enfrentando o nosso mal do século, que é a pressão psicológica sobre as nossas ações, nossas emoções, cobrança demais. Estamos todos no limite.
é uma bola de neve. Chega um momento que a gente tem que fazer, sabe o quê? Chave na porta e natureza. Foge para a natureza, gente. Vai passear, vai ver coisa diferente, né? Vai amar as coisas, a vida, é isso aí. Então, nesse mundo conturbado, estamos assistindo ao aumento dos problemas psicológicos, afetando a população em geral, as crianças e adolescentes, gente, que são a parte mais frágil e sensível da sociedade. Têm sido particularmente impactadas por esses tipos de problemas. Uma das possibilidades de amenizar o estresse é o contato com a natureza. O contato com a natureza acalma a mente e o coração, sabia? Você já percebeu como a gente se sente mais leve quando está perto de árvores, rios, cachoeiras? Ou mesmo no quintal de casa, trabalhando ou brincando no meio de plantas? O contato com a natureza pode ajudar de várias formas. Quer ver? Respirar ar puro, por exemplo. Respirar ar puro enche o pulmão e dá um acréscimo de energia. O resultado é uma situação de sensação de leveza, de alegria. O oxigênio no corpo produz um estado de graça, sabe? Nos energiza e nos faz mais alegres. Ouvir o barulho da água é outra coisa que nos distrai. Faz a gente relaxar e esquecer um pouco dos problemas. É como transferir o foco do problema para uma nova situação de deslumbramento e apreciação de algo luminoso e belo. Imagina essa experiência na vida de uma criança. Observar os animais silvestres livres na natureza traz alegria e curiosidade. Além do mais importante, que é a esperança de que haja uma continuidade da vida, que a natureza protege suas criaturas. E assim sendo, quando nos sentimos parte dela, sentimos simultaneamente que temos chance de sobreviver às vicissitudes do mundo artificial que construímos. Ou seja, se for necessário, temos onde nos refugiarmos. Sempre podemos voltar para a natureza. Outra coisa que nos ajuda muito é simplesmente olhar para flores, para plantas. Isso ajuda a diminuir o estresse e deixa a mente mais tranquila. A infinidade de espécies nativas espalhadas pelos campos, pelas florestas, são descobertas surpreendentes a cada passo. Observá-las é uma contemplação de beleza e assim você é atraída por essas maravilhas. O que te encanta sempre será o seu melhor entretenimento. Estar em ambientes naturais é como dar um descanso para a cabeça. A gente volta mais calma, mais criativa e até com mais vontade de produzir coisas, de aprender coisas. E além disso, a natureza vai nos lembrando o mais importante, que é que nós fazemos parte dela. A natureza é amiga da nossa saúde mental, sabia? Por isso, sempre que puder, leve suas crianças para caminhar, brincar, ou simplesmente sentar no parquinho perto de plantas, de animais, contemplando o horizonte, o pôr do sol, a lua, as estrelas. Gente, a natureza acalma a mente e o coração. Ela funciona como um abraço silencioso. Vale muito estabelecer uma conexão com ambientes naturais por meio de histórias. Realmente não é todo dia que você pode fazer uma longa imersão na natureza, não é mesmo? Então, uma história, ela ajuda a manter o vínculo com a natureza. Contar uma história que mostre as belezas e os efeitos da natureza na vida das pessoas colabora com o estabelecimento desses vínculos, claro. Assista o vídeo no qual eu ensino como contar uma mesma história para diferentes faixas etárias.
Desde bebê, ficamos fascinados com imagens bonitas de bichos e paisagens. Assista a Saga do Lobinho Guará. Eu ensino a contar histórias nesse vídeo, que é um dos primeiros vídeos aqui do nosso canal. Assista a Saga do Lobinho Guará.